Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma tecnologia autorizada pela Anatel tem agilizado o atendimento das chamadas de emergência. Aquelas para polícia, bombeiros. O novo sistema utilizado em São Paulo e em outros estados consegue rastrear a localização da vítima pelo sinal do celular. Polícia Militar Emergência? Assim que a ligação chega, a localização de quem está do outro lado da linha aparece para o atendente. A tecnologia funciona por meio de uma combinação de informações, como dados de redes Wi-Fi, GPS, torres de celular e sensores com precisão elevada, e reconhece apenas ligações de aparelhos celular. Já está funcionando em todo o estado essa ferramenta tecnológica que faz com que tenhamos a posição georreferenciada e precisa da pessoa que está necessitando do 190 e do 193. A ideia é que o recurso aumente a eficiência dos atendimentos, principalmente daqueles em que a pessoa não sabe exatamente onde está. Com a localização, as viaturas conseguem chegar com precisão e mais rapidamente até a vítima. Como num caso de atropelamento, em que uma pessoa em pânico ligou para o serviço de emergência. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, quem foi que atropelou ela? Quem foi que atropelou? Alô? Quem atropelou a minha mãe? Por que atropelou a minha mãe? Foi você que atropelou a minha mãe? A ligação foi finalizada sem informar o endereço da ocorrência, mas o atendente já havia acionado o sistema para identificar a localização da chamada e acionou o supervisor. A vítima gritando que atropelaram a mãe dela, eu tentei contato 4 vezes sem êxito. E ela falou que não sabia onde estava? Não, só deu para ouvir o grito, atropelaram minha mãe, aí eu peguei a localização e registrei. Os estados do Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal já usam o sistema também implementado em São Paulo. A pessoa que ela não saiba o endereço ou esteja nervosa, mesmo assim a gente possa levar segurança a essa pessoa. Aguarde em um lugar seguro, tá bom? O endereço do senhor já foi localizado. Ministro do Supremo suspende todos os processos na Justiça que analisam contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas. Equipe médica afirma que ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia, mas ainda não há previsão para deixar a UTI. Começa a campanha de vacinação nas escolas. Meta é imunizar 90% das crianças e adolescentes brasileiros. Na guerra de tarifas, Donald Trump diz que pode oferecer ajuda a montadoras de veículos americanas e que estuda taxar importação de medicamentos. E os resultados da terceira rodada do campeonato, que agora tem um novo líder. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Nove suspeitos foram presos durante uma festa promovida pela milícia na Baixada Fluminense. A polícia cercou o local e houve troca de tiros. Piscina, quadra de esportes, churrasqueira e bar. Estas imagens mostram a casa onde os criminosos comemoravam. Era a festa de aniversário de um dos suspeitos, que só acabou com a chegada dos policiais. Os agentes já monitoravam o local após o setor de inteligência da Polícia Civil identificar a reunião de integrantes de uma das maiores milícias de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada de domingo. Utilizamos um efetivo bem superior ao que nós sabíamos que poderíamos enfrentar lá dentro. Alguns dos milicianos dispararam arma de fogo contra os nossos policiais, que tiveram que se defender. 9 suspeitos foram presos, entre eles o chefe da milícia local. A polícia ainda encontrou armas, munição, coletes balísticos e máscaras. Segundo os investigadores, um dos chefes do grupo é um policial militar, que seria responsável pela extorsão de dinheiro de moradores e comerciantes. Ele não foi encontrado durante a operação. As investigações mostraram ligações entre a milícia e a facção que controla o Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidades mais violentos do Rio. De acordo com a polícia, os suspeitos atuavam como um grupo de extermínio.
Eles matavam tanto desafetos quanto pessoas que eram ali contrárias tanto ao tráfico quanto à própria milícia da religião. E também faziam as cobranças, as extorsões, como essa, aspas, taxas de segurança, tanto de moradores quanto de comerciantes. O que era para ser uma oferta tentadora de livros virou uma dor de cabeça. Estelionatários usam perfis falsos de uma antiga livraria para atrair as vítimas. Elas fazem um cadastro, pagam pelos livros, só que ficam no prejuízo. Foi nas redes sociais que Kathleen pensou ter encontrado uma boa oportunidade de aumentar a coleção de livros. R$30 por um box de 8 livros vale a pena. E só que também começaram a me pedir dados pessoais no final para preencher. O anúncio usava a logomarca de uma livraria tradicional, mas que fechou há 2 anos. Para enganar a vítima, os criminosos pedem o preenchimento de um questionário e depois exigem a transferência via Pix. Mas a oferta de livros não passa de uma fraude. Minha prima caiu, uma amiga da faculdade caiu. Eu achei perigoso por causa dos dados que a gente coloca, né? Especialistas em segurança cibernética afirmam que as quadrilhas estão cada vez mais especializadas em atrair e conquistar a confiança das vítimas pelas redes sociais. Por isso, sempre duvide de ofertas tentadoras antes de efetuar uma compra virtual. Esse tipo de fraude se espalhou pelo país. Só este ano, o Procon de São Paulo já recebeu mais de 30 queixas de consumidores que caíram no golpe da falsa livraria. Em uma plataforma de reclamações online, 700 vítimas já registraram queixas. As melhores práticas seriam, por exemplo, primeiro começar desconfiando, depois dar uma olhada nos sites para ver se não está tendo muita reclamação, tá? Porque geralmente, logo nas primeiras semanas, as reclamações já começam a aparecer. A campanha de vacinação nas escolas começou hoje em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% de crianças e adolescentes com até 15 anos. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação, que já existe inclusive na versão digital. E olha que importante, você que tem filhos em escola pública, meningite, gripe, HPV, é um leque de vacinas, febre amarela, um leque de vacinas super importante. Mais de 100 mil instituições de ensino participam dessa iniciativa. A Cecília, de 5 anos, segurou forte a mão da amiga e ganhou coragem para se vacinar contra a gripe nesta segunda-feira. Não chorei, e daí a minha amiga segurou minha mão e não doeu. A mãe dela é professora nesta escola de educação infantil em Porto Alegre. Por aqui, a semana começou com mutirão das equipes de saúde do SUS. A importância da vacina para as crianças, a carteirinha está em dia também, né? Que agora vem o frio, a gripe, né? A campanha de vacinação nas escolas faz parte de uma iniciativa do Ministério da Saúde. O programa oferece imunização tríplice viral e bacteriana, além de vacinas contra a influenza, febre amarela, meningite e HPV, de acordo com a faixa etária dos alunos. O objetivo é vacinar 30 milhões de estudantes com até 15 anos. Na capital gaúcha, 67 mil alunos devem ser imunizados. Educar não é só desenvolver a criança, é também cuidar, inclusive, a saúde. Neste ano, a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos alunos de todo o país. Com a carteirinha em dia, a família fica tranquila. Ajuda bastante as mães que trabalham e a nós, que muitas vezes não temos como dar um movimento fora da comunidade. Não dói, é muito bom para a nossa saúde. Disse tudo, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro da primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante de dose única é fabricado pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório europeu. É recomendado para pessoas com mais de 18 anos e que tenham maior chance de exposição ao vírus. A vacina é contraindicada para mulheres grávidas e pessoas com baixa imunidade. A chikungunya é causada pela picada do Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a zika. Segundo o Ministério da Saúde, a chikungunya já matou 56 pessoas só este ano no Brasil. As fortes chuvas destruíram uma estrada em construção no interior da Paraíba. A correnteza levou um trecho da estrada e deixou moradores ilhados no distrito de Cajazeiras. O INMET emitiu um alerta de temporais para 36 cidades do interior da Paraíba. Por causa da interdição, os motoristas precisam pegar um desvio a 15 quilômetros para entrar na cidade.
E tem previsão de chuva em vários estados. Hora de conversar com a Giovana Lizardo para saber quais serão os destaques para a semana. Oi, Giovana, boa noite. Chuvarada continua. É isso, tem alerta, Cris, principalmente no norte e no centro-oeste. Boa noite para você. Oi, Sérgio, boa noite. E boa noite para você ligado no JR. Nessas regiões, o calor e a umidade colaboram para a formação de instabilidades ao longo do dia. Brasília fica em alerta para temporais, máxima de 26 graus. Já em Curitiba e na capital paulista, o sol aparece entre nuvens e a chuva vem de forma isolada à noite, máximas de 21 e 26 graus. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do norte e do nordeste. Nas imagens de satélite, as áreas coloridas destacadas mostram onde as instabilidades se concentram neste momento. Amanhã, pancadas de chuva voltam no interior da região sul. O motivo é a circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera. Entre Espírito Santo, norte de Minas e interior da Bahia, a entrada de umidade do oceano vai favorecer a formação de nuvens carregadas. Tarde de terça-feira com 25 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, 27. Em Teresina, calor de 33 e até 30 graus em Cuiabá e em Rio Branco. Tempo Delivery. O Robert é de Santarém, no Pará. Olá, Robert. Até quinta-feira o tempo fica instável aí pela sua região. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. As máximas não variam muito, ficam entre 30 e 31 graus. O Éder é de Agudos do Sul, Paraná. Seja bem-vindo, Éder. Amanhã, dia nublado e chuva persistente. As máximas não passam dos 20 graus. Na quarta, faz até 23 e chove rápido à tarde. O tempo volta a abrir na quinta-feira. A gente também quer a sua participação. Use a hashtag Você no JR nas redes sociais. Escreva o nome de uma cidade. Cris, Sérgio. Obrigada, Giovana. Israel entregou para o Egito uma nova proposta de cessar-fogo temporário na faixa de Gaza. As Forças Armadas do país fizeram operações de busca por reféns mantidos no território palestino. Vídeos divulgados pelo exército israelense mostram ataques contra estruturas do Hamas, incluindo uma fábrica de armas do grupo terrorista. Em outra operação, os militares encontraram armas escondidas em um prédio que funcionava como escola. No domingo, um centro de comando do Hamas que funcionava dentro de um hospital foi atingido. Segundo a imprensa aqui do Oriente Médio, Israel entregou para autoridades do Egito uma nova proposta de cessar-fogo. O acordo seria de 45 dias em troca da libertação de 10 reféns e inclui a abertura de passagens humanitárias para a entrada de comida e de remédios no território palestino e ainda o reposicionamento militar em Gaza. O período serviria para negociar uma possível segunda fase da trégua. Entre os reféns que poderiam ser libertados está Edan Alexander, que também tem nacionalidade americana. A família dele pediu que o presidente Donald Trump ajude nas negociações. O Hamas divulgou um vídeo do sequestrado. A estimativa é que 59 reféns estão no território palestino, mas somente 24 estão vivos. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito para um novo mandato de 4 anos. Noboa venceu com mais de 55% dos votos a opositora Luísa González, que ficou com 44%. Líderes internacionais cumprimentaram o atual presidente pela vitória. O americano Donald Trump chamou Noboa de grande líder. O equatoriano foi eleito para o cargo até 2029, com o compromisso de acabar com a crise na segurança pública. Em média, uma pessoa foi assassinada por hora entre janeiro e fevereiro deste ano. O crime organizado tomou conta do país com ataques violentos em várias cidades. Para entender essa realidade, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e assista no Play Plus o documentário Narcoestado. A produção mostra como o Equador, que já foi o país mais seguro da América Latina, se transformou num território dominado por facções criminosas. E você vai ver ainda hoje, ministro Gilmar Mendes suspende processos sobre contratação de trabalhadores que atuem como pessoa jurídica.
E também a alta do preço para preparar o almoço do feriado. O brasileiro vai ter que desembolsar mais para fazer o tradicional almoço de Páscoa, com bacalhau, azeite e ovos mais caros. Uma popstar literalmente no espaço. A cantora Katy Perry fez história hoje ao viajar para o espaço com uma tripulação 100% feminina. Além da cantora, mais 5 tripulantes estavam a bordo. A missão durou aproximadamente 11 minutos. Elas passaram dos 100 quilômetros de altitude, que é considerado o início do espaço. Essa foi a primeira viagem espacial com uma tripulação exclusivamente feminina em mais de 60 anos. A cantora comemorou a volta à Terra, beijando o chão. Imagens divulgadas hoje mostram o resgate de feridos depois de um ataque aéreo russo contra a cidade de Sumy, na Ucrânia, ontem pela manhã. Uma transmissão ao vivo flagrou o momento em que a explosão interrompeu uma celebração religiosa. Pelo menos 35 pessoas morreram, incluindo crianças. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Segundo a Rússia, os mísseis atingiram o exército ucraniano. Também hoje, o governo ucraniano revelou os 2 cidadãos chineses capturados ao lado das forças russas na região de Donetsk, na Ucrânia. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, acabou no centro das atenções durante uma cerimônia na Casa Branca, em Washington. Ao tentar levantar o troféu conquistado por um time de futebol americano universitário, a base caiu no chão, quase no pé do vice-presidente. Rapidamente, ele recolocou a peça, mas achou melhor não arriscar e, para a foto oficial, segurou a parte mais importante do troféu. Nas redes sociais, ele, que é fã do time, brincou: "Eu não quero que ninguém mais ganhe depois da vitória do Ohio. Por isso, decidi quebrar." E ainda, Estados Unidos pretendem impor tarifas a mais produtos? Donald Trump diz que importados farmacêuticos também vão sofrer taxação. A cidade de São Paulo registrou mais de 2.300 casos de intoxicação pelas chamadas drogas K em 4 anos. Só em 2025 foram mais de 120 casos. Os canabinoides sintéticos são feitos em laboratórios clandestinos para simular os efeitos da maconha e podem até bloquear a parte do cérebro que controla os batimentos cardíacos. Uma droga barata, perigosa e altamente viciante. O efeito ele é muito agressivo, ele deixa um vazio tremendo e quando passava o efeito, ficava aquela sensação de morte, sabe? O homem que não quer mostrar o rosto passou mal várias vezes até procurar ajuda para se livrar do vício em droga K. O canabinoide sintético age de maneira semelhante à maconha, mas com um efeito muito mais intenso e devastador. O Jornal da Record teve acesso a um estudo que analisou casos de intoxicação pela droga na cidade de São Paulo. Os registros passaram de 25 em 2021 para 1.098 no ano passado. Este ano já foram 127 casos e 3 mortes. A pessoa fica, num primeiro momento, com o corpo todo paralisado. A substância acaba bloqueando alguns centros importantes do cérebro que controlam, por exemplo, a respiração e a coordenação dos batimentos cardíacos. Os canabinoides sintéticos também causam paranoia, delírio, ansiedade e convulsão. Esse tipo de entorpecente é usado principalmente por homens jovens e em situação de vulnerabilidade social. O estudo apontou que há um pico de intoxicações após períodos de festas e férias escolares. Especialistas acreditam que cocaína, heroína e até fentanil sejam misturados à droga. Já houve apreensões do canabinoide em 9 estados. Em São Paulo, foram 140 quilos apreendidos somente este ano, 5 vezes mais do que em todo o ano passado. A gente está seguindo essa linha
das centrais de distribuição e tentando localizar, através de trabalho de inteligência, se tem algum indício de onde vem, porque ela é uma droga muito maléfica mesmo. Uma mulher foi vítima de bala perdida num bairro de alto padrão, na zona sul de São Paulo. Ela passava pela rua onde acontecia um assalto. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o casal é abordado na calçada por um dos criminosos que está armado. Ele também ameaça roubar o motorista, que percebe a ação e foge. A primeira vítima reage e começa a lutar com o assaltante. Os objetos roubados caem. A mulher recolhe os pertences e corre. No momento em que o ladrão é desarmado, um outro criminoso chega. A vítima percebe e também foge. O assaltante pega a arma do chão e atira 3 vezes. O casal se esconde num restaurante do bairro. As vítimas não foram atingidas pelos disparos, mas um dos tiros acertou uma mulher que caminhava bem aqui por este ponto da calçada, que fica na mesma rua, a cerca de 150 metros de distância de onde aconteceu a tentativa de assalto. Por sorte, o tiro acertou de raspão a perna dela. Érica dos Santos Moreira foi socorrida pela polícia e levada de ambulância para o hospital. As câmeras também flagram a mulher sendo atingida. Ela está fora de perigo. A polícia tenta identificar os assaltantes, mas até agora ninguém foi preso. O estado do Pará é uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas na região amazônica. Um avião que saiu do Peru e não tinha autorização para entrar no espaço aéreo brasileiro foi interceptado pela FAB. 2 pessoas foram presas. No vídeo, ainda é possível ver a fumaça na aeronave. Os pacotes com drogas ficaram entre os destroços. 51 quilos de skunk foram encontrados. O avião foi interceptado quando sobrevoava a terra indígena Munduruku, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Os 2 presos foram conduzidos para a Alta Floresta e prestado socorro ali, atendimento médico. E eles vão ser deslocados agora para a Polícia Federal aqui em Cuiabá. Em outra ação, 200 quilos de cocaína e skunk e 2 fuzis foram encontrados dentro de uma embarcação no Rio Amazonas. Uma pessoa morreu no confronto com a polícia e outro suspeito fugiu. Os traficantes se aproveitam da posição geográfica do Pará para trazer a droga pelos rios ou por pistas de pouso clandestinas. Daqui, os entorpecentes são distribuídos para outras regiões do Brasil e também enviados para países europeus. Hoje nós temos uma ameaça real, que é cada vez mais a presença de facções criminosas e do crime organizado dentro de territórios indígenas. No começo do mês, a Polícia Civil fez uma das maiores apreensões de drogas do estado. Mais de 2 toneladas, entre cocaína e skunk. Tudo estava no casco de uma balsa. 10 pessoas foram presas. Não há como você atuar na Amazônia se não tiver inteligência. Principalmente com novas tecnologias, com sonar, radar, visão noturna, visão termal, lanchas blindadas, as bases fluviais integradas. Agora veja que grave, foi enterrado hoje no Distrito Federal o corpo da menina de apenas 8 anos que morreu ao inalar desodorante em um desafio nas redes sociais. Segundo a polícia, os influenciadores, nesse caso influenciadores do mal, que criaram e compartilharam o desafio, podem responder por homicídio. O velório foi no cemitério de Taguatinga, região administrativa a 20 quilômetros do centro de Brasília. Parentes e amigos estavam inconformados. Que aquele usuário que postou aquele vídeo fazendo esse desafio seja punido, que ele responda, porque ele assassinou uma criança. Não importa qual rede social, qual plataforma foi. A criança, ela é uma só, ela é criança. Ela é fácil de ser manipulada. Independente, a regulamentação ela tem que valer para todos. Na quinta-feira passada, Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, foi encontrada desacordada pelo avô. Ela foi levada ao hospital em parada cardiorrespiratória. Chegou a ser reanimada, mas os médicos constataram morte cerebral. Mãe e avô já prestaram depoimento à polícia. Pelo relatório médico, a suspeita é que a inalação do desodorante tenha causado a morte da criança. O delegado responsável pela investigação aguarda o laudo do IML e o resultado da perícia no celular de Sara Raíssa para notificar a rede social. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo e quem dele compartilhou. Nós também vamos ter que oficiar a rede social para saber
para ter mais informações acerca até do criador do conteúdo. Em nota, a empresa responsável pela rede social lamentou o ocorrido, disse que adotou medidas imediatas para remover o material e que abriu uma investigação interna. A empresa reforçou que o uso da plataforma não é permitido para crianças menores de 13 anos e que segue comprometida com um ambiente digital seguro. A lei que restringe o uso de celular nas escolas completou 3 meses e os colégios já veem melhorias no dia a dia dos alunos, no aprendizado, na socialização. Tanta resistência que houve, né, Sérgio? A conclusão é positiva. No Rio de Janeiro, os aparelhos estão proibidos há mais de um ano e até as brigas diminuíram. É uma geração que nasceu conectada. Mais de 30% das crianças entre 6 e 8 anos já possuem um celular próprio. E o aparelho, muitas vezes inseparável, se tornou um problema para o aprendizado. Há 3 meses, a lei que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privadas foi implementada no país. Eu pensei que seria uma coisa ruim, mas com o passar do tempo foi ficando melhor. A gente foi melhorando nas matérias, nas disciplinas, em tudo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a medida está em vigor desde o início do ano letivo de 2024. E os resultados já aparecem nos boletins. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, além do aumento na concentração, as notas dos alunos melhoraram em algumas disciplinas. Nós comparamos o resultado das escolas que estavam em plena proibição com escolas que ainda estavam enfrentando alguma dificuldade na implementação dessa proibição, no começo da medida, e chegamos a notar uma diferença de 53% na performance dos alunos em matemática no 9º ano do ensino fundamental. Com o celular guardado, também houve uma redução expressiva nas brigas. A gente não tem há 2 anos nenhum caso de cyberbullying e provou mais uma vez, né, que o estudo, a persistência, sem a utilização de um instrumento para distraí-los, foi a melhor coisa. Nós tivemos 0 de reprovação. A gente conversa mais e tal, tem mais brincadeiras também. O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera de uma nova cirurgia no intestino. O procedimento neste domingo durou 12 horas. Foi o mais demorado desde que ele sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018. De acordo com um boletim médico divulgado no final da tarde de hoje, Jair Bolsonaro está em boa evolução clínica, acordado, orientado, sem dor ou sangramentos. Já caminhou acompanhado, mas não há previsão de alta da UTI. Ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle. Bolsonaro está no 1º andar deste hospital particular de Brasília. Poucas pessoas, além de médicos e enfermeiros, tiveram acesso ao ex-presidente. As primeiras 48 horas são as mais críticas, por conta dos riscos de infecções e outras complicações, como trombose. O que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim, e o resultado final foi bastante satisfatório. A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral. A cirurgia teve 3 etapas. Na primeira foram necessárias 2 horas para o acesso à cavidade abdominal e depois mais 5 horas para a liberação das aderências, que provocaram um quadro de obstrução que impedia o funcionamento do sistema gastrointestinal. Uma dobra no intestino delgado também foi desfeita. Depois, os médicos precisaram de outras 5 horas para a reconstrução do abdômen. O ex-presidente passou mal na sexta-feira, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi transferido de helicóptero para Natal e depois de UTI aérea para Brasília. Esta foi a 6ª cirurgia na região abdominal de Jair Bolsonaro, depois que ele sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018. O líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, protocolou o pedido de urgência do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O documento precisava de 257 assinaturas para ser registrado e teve 264. O pedido ainda depende da decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, para entrar na pauta de votações. Se avançar para o plenário, serão necessários 257 votos para que a urgência seja aprovada. O presidente Lula inaugurou hoje no Rio de Janeiro a nova sede da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes.
O presidente chegou no meio da tarde à nova sede da Universidade Federal Fluminense. A unidade vai atender mais de 3.500 alunos. São 40 salas de aula, laboratórios e auditório. Serão oferecidos cursos de graduação em Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social, além das licenciaturas nas áreas de Ciências Sociais, Geografia e História. Lula destacou a importância de uma universidade federal para a região. Portanto, a educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país. Tudo que a gente puder fazer para garantir uma educação de qualidade, nós vamos ter que fazer. Não tem nada mais sagrado para um pai e para uma mãe do que deixar um filho com diploma, uma profissão e com a vida independente. De acordo com o governo federal, foram investidos cerca de 72 milhões de reais. O presidente Lula também anunciou o lançamento da Rede Nacional de Cursinhos Populares em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e ainda a construção de um complexo esportivo e cultural no campus da Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua, no interior do estado. No começo da noite, Lula viajou para a cidade do Rio de Janeiro, onde amanhã visita obras na rodovia Presidente Dutra e à tarde deve ir a uma montadora de veículos que vai ampliar investimentos no país. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje todos os processos que tratam da contratação de trabalhadores que atuem como pessoa jurídica para a prestação de serviços. A decisão vale para processos em todo o Brasil, até que o Supremo estabeleça uma regra geral. A suspensão aconteceu num processo que reivindica vínculo empregatício entre um corretor e uma seguradora, em um contrato de pessoa jurídica. O Supremo já reconheceu que não existe vínculo de trabalho neste tipo de contratação. Como relator do caso, o ministro Gilmar Mendes defende que o STF defina uma regra que seja seguida por todas as instâncias do país. Na decisão, o ministro criticou a Justiça Trabalhista por não seguir a orientação do Supremo. Destacou que o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. Essa situação não apenas sobrecarrega o tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. Na prática, o Supremo vai decidir se os contratos com pessoa jurídica são válidos e não configuram relação trabalhista. Esse tipo de contratação é comum em diversos setores, como de entregas por motoboys, imóveis, advocacia, arte, saúde e tecnologia. É muito importante uma definição até para trazer segurança jurídica. Né? Segurança jurídica para quem contrata, para o empregador, e também para quem é contratado. Se o empregador quer contratar alguém para prestar um serviço ou entregar uma mercadoria, ele deve ser livre para fazer. E a pessoa que aceita também é livre em aceitar ou não. Agora, se ambos aceitam e é feito o contrato, aquele contrato é o que deve valer. Aquele tradicional almoço de Páscoa deste ano vai custar mais caro. Quem for preparar uma bacalhoada com azeite, ovos, azeitonas, vai precisar preparar o bolso. Só depois de fazer muita pesquisa é que o Fernando resolveu comprar o bacalhau. Esse mesmo bacalhau similar que eu estou pegando, eu cheguei a ver R$290, R$250, o mesmo bacalhau. E esse aqui está pagando quanto? 188. O peixe, que é muito consumido durante a Páscoa, também tem fama de ser caro. Aí entra em cena aquele jogo de cintura do vendedor. Pode vir que a gente negocia aqui, não sai sem um bacalhau, não sai não. Você pode levar, a gente fala com o patrão para fazer um descontinho para você. Aí a gente leva lá para ele, aí o patrão faz o desconto para eles. Aí eles levam, tem uns que ainda choram um pouquinho. Praticamente todos os ingredientes que vão no preparo de um bom bacalhau estão mais caros, a começar por ele mesmo, que teve um aumento de quase 6,5% nos últimos 12 meses. Comprar azeite também não está nada fácil, subiu mais de 14% e a azeitona está com preço lá em cima. Os ovos, ingredientes importantes na bacalhoada, também estão mais caros.
O ovo a gente já tem alguns meses numa sequência de aumento de preços, né? E os itens importados, né? Novamente a azeitona e especialmente o azeite, a gente tem, além do fator cambial, né, que é determinante, uma característica importante que são os efeitos climáticos. Para reunir a família e celebrar a Páscoa em torno de uma boa mesa, a dona de Janeira tem a receita que combina sabor e economia. Para aumentar um pouquinho, a gente coloca uma batatinha, uma cenoura, cebola, azeitona, pimentão, vai rendendo, né? O Diário Oficial da União traz hoje a nova tabela de imposto de renda. Aqui no nosso telão você vai entender tudo direitinho. Quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 3.036, não tem que pagar o imposto de renda, 0 alíquota. Quem recebe de R$ 3.036 a R$ 3.533, desconto de 7,5%. Quem ganha de R$ 3.533 a R$ 4.688 vai ser descontado em 15% do imposto de renda. Já quem ganha de R$ 4.688 a R$ 5.830 vai pagar 22,5%. E, por último, quem recebe acima de R$ 5.830 fica com a alíquota cheia, 27,5% de imposto de renda. Os novos valores passam a valer em maio, ou seja, não valem para as declarações de imposto de renda deste ano. O Peru decretou luto nacional depois da morte do escritor Mário Vargas Llosa. A presidente Dina Boluarte visitou hoje a casa da família, onde o corpo de Vargas Llosa é velado. O filho Álvaro disse que não haverá cerimônia aberta ao público. A morte do escritor foi lamentada por políticos e admiradores. O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou Mário Vargas Llosa de gênio das letras. O rei e a rainha da Espanha afirmaram que o Olimpo das Letras Universais abriu suas portas para ele. O peruano morreu neste domingo, aos 89 anos, na capital Lima. A causa não foi divulgada. Escritor de reconhecimento internacional, Vargas Llosa tentou carreira política e disputou a eleição para presidente do Peru. Chegou a ser favorito, mas perdeu para Alberto Fujimori. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, disse que, acima de tudo, gostaria de ser lembrado como um escritor. O presidente Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente de El Salvador. O país latino-americano tem sido um aliado dos Estados Unidos na deportação de estrangeiros. Nayib Bukele é o primeiro presidente latino-americano a ser recebido na Casa Branca, no segundo mandato de Donald Trump. O presidente americano agradeceu pela ajuda contra a imigração ilegal. Neste ano, centenas de estrangeiros em situação irregular foram deportados para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Bukele disse que está disposto a continuar a ajudar no combate à criminalidade e ao terrorismo. O presidente Donald Trump também falou hoje que pretende impor tarifas de importação sobre produtos farmacêuticos num futuro próximo. Trump também sinalizou que deve anunciar novas tarifas sobre semicondutores. A declaração vem dias depois dele ter suspendido temporariamente as sobretaxas impostas a smartphones, computadores e outros eletrônicos. Depois da declaração, a Nasdaq, bolsa das empresas de tecnologia, fechou em alta de 0,64%. A S&P 500 subiu 0,80% e o índice Dow Jones avançou 0,78%. Trump disse que analisa isenções tarifárias para montadoras de automóveis e declarou ainda que a China e o Vietnã tentam descobrir uma forma de prejudicar os Estados Unidos. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping fechou acordos bilaterais com o Vietnã, entre eles de produção para a formação de cadeias de suprimentos e de cooperação ferroviária. Em uma resposta às tarifas recíprocas do governo americano, a China suspendeu o envio de minerais raros e ímãs aos Estados Unidos. A decisão deve afetar indiretamente o fornecimento para diferentes indústrias ao redor do mundo. Esses componentes são indispensáveis na montagem de carros, drones, robôs, mísseis e até espaçonaves.
Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento da Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O grupo é acusado de burlar as leis que impedem o monopólio de mercado. O julgamento acontece neste tribunal em Washington. O CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, foi o primeiro a prestar depoimento. O empresário argumentou que as plataformas da empresa têm muita concorrência no mercado de mídia social e que os reguladores aprovaram as aquisições que agora são questionadas. A Meta comprou o Instagram em 2012 por $1 bilhão, o equivalente a quase 6 bilhões de reais. 2 anos depois, desembolsou cerca de 111 bilhões de reais para adquirir o WhatsApp. O julgamento é uma etapa da ação antitrust ou antimonopólio que começou em 2020. Os representantes da Comissão de Comércio defendem que a negociação foi parte de uma estratégia conhecida como comprar e enterrar. Segundo eles, o verdadeiro objetivo das aquisições foi eliminar a concorrência. Caso a justiça entenda que a Meta praticou uma ação de monopólio, a companhia pode ser obrigada a vender parte das empresas. Agora há pouco, o Fluminense informou que o zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar afastado por pelo menos um mês. E na próxima quarta-feira tem mais um jogão ao vivo aqui na Record. Corinthians e Fluminense. A transmissão começa a partir das 7 da noite. Chance para o Corinthians se recuperar da derrota no Clássico. O Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, não deu chances ao Corinthians e ganhou por 2-0, com 2 gols de fora da área. A derrota fez o Corinthians despencar 7 posições na tabela e agora é o 9º colocado. Também no sábado, o Red Bull Bragantino derrotou o Botafogo. Eduardo Sacha fez o único gol do jogo. O Juventude levou um susto do Ceará em Caxias do Sul. Ailon marcou um belo gol para o time cearense. Mas a equipe gaúcha reagiu. Mandaca deixou tudo igual. E Matheus Babi deu vitória ao Juventude. Final 2-1. Então já anota aí, quarta-feira, a partir das 7 da noite, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Corinthians e Fluminense direto da Neoquímica Arena pela 4ª rodada do Brasileirão. Cris, Sérgio. Valeu, Paloma. Superação e fé estão na história surpreendente de Até Onde Ela Vai. Série que estreia hoje na tela da Record. É o drama real de uma mulher que tenta deixar para trás os problemas da infância, mas se arrisca diante de escolhas perigosas. Até onde você iria para conseguir a vida que sempre quis? A Bárbara é muito determinada. Desde criança a gente vê uma relação dela muito intensa, muito amorosa com a família, muito cuidadosa. Eu te amo, pai. Todo mundo aqui em casa te ama. Bárbara é uma mulher que leva uma rotina comum. Você consegue? Ou será que não? Ela tem surtos paranormais desde a infância. Eu sinto coisas ruins aqui em casa. Ela escuta vozes, ela vê vultos. E a família não sabia lidar com isso, ela também não. Então isso gerava um medo, gerava um não entendimento. Você fica inventando coisa, vai acabar colocando medo nos seus irmãos. Inseguranças e incertezas retratadas na série Até Onde Ela Vai. Que adianta? Você tem um emprego ótimo, ser admirada por isso, mas quando o assunto é amor, ninguém te quer. Até Onde Ela Vai narra em 10 episódios a vida de Bárbara, que desde a infância convive com experiências paranormais. Já adulta acredita ter superado as questões do passado, mas tudo muda quando Bárbara toma algumas decisões equivocadas que impactam profundamente a vida dela e de quem está ao seu lado. Ela viveu todos os intempéries possíveis, assim, de uma menina que foi pouco assistida pela família, que tinha uma má relação com a mãe. A série foi escrita a partir de um relato surpreendente. Você ainda vê e ouve as coisas ruins no quarto? É muita responsabilidade você contar a história de alguém que existiu de fato. Então a gente encontra ali questões, traumas, muitas dores, muitos medos. Eu sei o que a gente tem que fazer.
Prepare-se para uma trama que promete tocar em temas profundos. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Até Onde Ela Vai fala de traumas, sobre agressão, mas ela também fala sobre amor, sobre redenção, sobre fé, sobre perdão. Acho que a principal mensagem da série é o poder da transformação. É você realmente se reestruturar, né? Por mais que você tenha tido um passado traumático, ele não define quem você é. Se você não fizer alguma coisa rápido, vai acabar ficando pra titia. Vocês vão se apaixonar por essa história e se emocionar muito. Até Onde Ela Vai estreia hoje, às 10h45 da noite. Você gosta de surpresa? O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a estreia da série Até Onde Ela Vai. É imperdível? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.